Olá amigos do Mi Huerto Fácil. Se estás aqui, muito provavelmente já intentaste sembrar algo desde semilha, talvez tomates, albahaca, flores, e se foi a tua primeira vez, pode que não tenha salido tão bem como esperavas. Não te preocupes, não os ha passado a todos. A mim também. Um dos momentos mais bonitos em um huerto, seja urbano ou del campo, é ver como uma semilha tão pequena se converte em uma planta llena de vida. Pero para llegar a eso, há muitos detalhes que há que ter em conta, e se te equivocas em alguno, o resultado pode ser desastroso. Semilhas que não brotam, plântulas que se pudrem ou plantitas que crescem débeis e tristes. Hoje quero ajudar-te a evitar esses erros. É recompilado os 10 falhos mais comuns que a maioria cometemos ao ser semilheiros, sobretudo quando estamos empeçando. Alguns parecem coisas pequenas, mas fazem uma grande diferença. Assim que se queres que tus semilhas germinem com força e que tus plantas tenham o melhor começo possível, quédate comigo, porque te vou explicar, um por um, com exemplos práticos, como evitá-los. E ao final do vídeo te darei um conselho extra que muito pouca gente menciona, mas que hace toda a diferença. Erro número 1. Usar qualquer terra. Este é um dos erros mais comuns e, às vezes, um dos mais difíceis de detectar. Usar a terra comum de jardim, del parque ou de uma maceta vieja que temos por aí. Parece lógico, não? Se aí crescem plantas, deveria funcionar para as semilhas também. Mas não. As semilhas têm necessidades muito específicas ao momento de germinar. Requerem um substrato suelto, ligeiro, com boa retenção de umidade, mas também com excelente drenagem. Se o substrato está demasiado compacto ou contém pedaços grandes de matéria orgânica sem descomponer, pode impedir que a semilha brote ou hacer que se pudra por excesso de água. Además, a terra del suelo ou de macetas usadas pode estar llena de hongos, bactérias ou incluso larvas que atacam nossas plântulas antes de que tenham tempo de desarrollar-se. E nem hablemos de malas ervas que muitas vezes vêm incluídas, como um regalo de surpresa. O ideal é utilizar um substrato especial para semilheiros ou preparar um no caseiro que seja bem aerado e esteja livre de patógenos. Por exemplo, uma mescla de fibra de coco, humo de lombriz e perlita funciona muito bem. Também podes esterilizar terra de jardim se queres usá-la, para isso é outro tema. Em resumo, não uses qualquer terra, dá a tus semilhas um entorno ideal desde o princípio. Isso marca a diferença entre uma germinação exitosa e uma bandeja llena de terra inerte. Erro número 2. Falta ou excesso de luz. Este é outro desses erros que podem arruinar por completo os semilheiros. E o pior é que às vezes não nos damos conta, hasta que é demasiado tarde. As semilhas, por lo general, não necessitam luz para germinar. Lo hacen bajo terra en la oscuridad. Pero no mais brotam e salen essas primeiras hojitas chamadas cotiledones, aí empieza a festa da luz. Se não recebem a quantidade adequada, as plântulas começam a estirar-se desesperadamente buscando claridade. Este se chama ailamento e é fácil de reconhecer. Talhos muito largos, delgados e débeis, que se dobram com facilidade. Plantitas que parecem hilos em vez de brotos fortes. E sabes quê? Muito poucas dessas sobrevivem quando as transplantas. O horror oposto também existe. Poner os semilheiros barro sol direto e potente, especialmente quando aún estão muito ternos ou quando estão protegidos com plástico ou tapa de germinação. Isto pode convertir o semilheiro em um horno e cozinhar literalmente as semilhas. Então, qual é o ponto ideal? O melhor é exponer-los em um lugar com muita luz indireta. Por exemplo, uma ventana luminosa orientada a leste ou ao sul. Ou usar luzes de cultivo se não tens suficiente claridade natural. E recuerda ir girando as bandejas se notas que as plantitas se inclinam hacia um lado. Em poucas palavras, sem luz não há fotossíntese. E sem fotossíntese não há plantas. Pero o excesso também pode queimar-las. A clave é o equilíbrio. Número 3. O riego inadequado. O riego. Esse tema tão sencillo em aparência, pero que esconde um dos erros mais comuns em los semilheiros. Regar mal. E quando digo mal, me refiro tanto a passar-se como a quedar-se corto. As semilhas e os brotes são como os bebés, delicados, sensíveis e com necessidades muito específicas. Se regas em excesso, o substrato se satura, as raízes não podem respirar e, no pior de tudo, pode aparecer um inimigo silencioso chamado dumping off, ou também se diz el mal de viveiro, um hongo que ataca justo onde o talho toca a terra e que literalmente irrita a plantita em questão de horas. É devastador. Por outro lado, se regas pouco ou te olvidas, o substrato se seca e a semilha não germina. Ou a planta recém-nascida se marchita e termina por falecer. Um dia sem água, em esse estado, pode ser totalmente aniquilante para as tuas plantas. O ideal é manter a umidade constante, nunca encharcada. Usa um pulverizador ou uma regadeira com flor fina e sempre revisa com o dedo se o substrato está úmido, ao tato, não hace falta mais água.
Outro truque útil é regar por abaixo, colocar a maceta sobre uma bandeja com água e deixar que o substrato absorva por capilaridade. Isto evita que lo muevas las semillas ou daños dos tallos. E ojo, a frequência de rego depende do clima, o tipo de substrato e o recipiente que uses. Assim que mais que seguir uma regra fija, aprende a observar o semilheiro e escuchar o que ele necessita. Al final não se trata de regar por costumbre, senão de regar com atenção. Como todo el huerto, el agua es vida, pero mal usada também pode ser lo que termine com ela. Error número 4. Usar envases sem drenagem. Este é um erro muito comum, sobretudo quando reutilizamos envases sem pensar em lo mais importante, a drenagem. As raízes de nossas plantas necessitam água, sim, pero também ar. Quando usamos um recipiente sem agujeros na base, o excesso de água não tem por onde sair. E que passa então? Pois que o substrato se encharca, se queda saturado e as raízes literalmente se ahogam. Isto cria um ambiente perfeito para a podredumbre radicular e para que apareçam hongos não deseados. Assim que regra de ouro, todo recipiente que usas como semilheiro deve ter agujeros de drenagem, ya sea uma oveira, um vasito de iogurte, uma maceta reciclada, lo que sea. Asegúrate de hacer vários agujeros na parte de abaixo. A drenagem é vida para as plantas. Sem ele, por mais que use o melhor substrato e as melhores semilhas, o semilheiro pode fracassar antes de pensar. Erro número 5. Sembrar muito profundo. Este é um desses erros que cometemos quase sem darmos conta, pero que pode ser que nossas semilhas nunca cheguem a germinar. Quando sembramos uma semilha demasiado profunda, le estamos ponendo um grande obstáculo. Têm que lutar contra mais terra para poder salir à superfície e se a semilha é pequena ou tem pouca energia armazenada, simplesmente não lo vai conseguir. Se queda atrapada no substrato e nunca vemos a planta nascer. Cada tipo de semilha tem uma profundidade ideal para a sembra, pero há uma regra general muito fácil de recordar. A semilha deve sembrar-se a uma profundidade equivalente a 2 ou 3 vezes o tamanho. Por exemplo, se é uma semilha minúscula, como a do tomate, do pimento, da lechuga, apenas há que cobri-la com uma fina capa de substrato. Incluso, algumas se podem sembrar a ras do suelo sem cobrir, só pressionando ligeiramente para que haja um bom contacto com o substrato. Se tens dúvidas, melhor quedar-se curto que passar-se. Recuerda, sembrar muito profundo pode ser a diferença entre uma bandeja llena de brotes ou outra completamente desnuda. Error número 6. Usar semilhas viejas ou em mau estado. Este é um erro muito comum, sobretudo quando queremos aproveitar esse sobresídio de semilhas que nos sobrou do ano passado, ou incluso de há vários anos. Pero as semillas têm fecha de caducidade, não todas duram o mesmo e com o tempo perdem o poder de germinação. Algumas, como as da lechuga ou cebola, podem perder a viabilidade em apenas um ano. Outras, como as del tomate ou calabaça, podem durar 4, 5 e mais anos se estão bem conservadas. O problema vem quando sembramos pensando que tudo vai brotar e logo esperamos semanas sem ver nem um solo brote. A solução é muito fácil. Revisa a fecha del sobre antes de sembrar. Se tens dúvidas, podes fazer uma prova de germinação. Põe 10 semilhas em um papel úmido, dentro de uma bolsita ou recipiente cerrado. Em uns dias verás quantas germinam. Se brotam menos de 50%, é melhor buscar semilhas novas. Também evita usar semilhas que se veem rotas, morrosas ou descoloridas, porque assim, um bom semilheiro empieza por lo mais importante que são as semilhas, sanas e frescas. Error número 7. Não proteger do frio. O frio pode ser letal para os semilheiros, incluso aunque esteja dentro da casa. Muitas semilhas necessitam calor constante para germinar. E se as temperaturas baixam demasiado, simplesmente não brotam. O que muita gente não sabe é que, aunque pongas o semilheiro em um alfeizar ou na ventana, se por la noite a temperatura cai, esse pequeno barrão pode frenar por completo a germinação ou incluso terminar com os brotes mais delicados. Então, o que podes fazer? Bueno, usa uma mini bandeja invernadeira com tapa. Cubra os semilheiros com um filme transparente ou uma bolsa plástica para criar um efeito invernadeiro caseiro. Coloca-los em um lugar cálido, como cerca de um router, sobre a neveira ou com uma esterilha térmica para a germinação se lá tens. E se estás em pleno inverno, incluso podes usar uma caixa de cartão com a luz LED dentro para manter o calor. Recuerda, o calor é vida em esta etapa e proteger do frio pode ser a diferença entre um semilheiro lleno de vida ou uma bandeja completamente vazia. Error número 8. Cambiar de sítio constantemente.
As plântulas são muito vulneráveis durante sua fase de crescimento inicial e mover-las de um lugar ao outro pode generar stress. Ao trasladá-las frequentemente, as plantas perdem estabilidade e podem sofrer por la variabilidade da luz, temperatura e umidade em los diferentes lugares. Cada vez que elas cambiam de sítio, as raízes se veem obrigadas a readaptar-se a seu novo entorno, o que ralentiza seu crescimento ou incluso pode levar a seu debilitamento. A semelheiro deve estar em um lugar com condições constantes e estáveis, de luz indireta, uma temperatura adequada e proteção contra ventos fortes. Ao movê-las constantemente, as plantas também podem volver-se mais suscetíveis a plagas ou enfermidades, devido aos cambios de ambiente. Por lo tanto, o ideal é encontrar um sítio fijo que cumpra com todos os requisitos desde o princípio e evitar traslados innecessários que podem prejudicar o desenvolvimento das plantas. Error número 9. Não etiquetar os semilheiros. Este error pode parecer menor, mas é essencial para o êxito do semilheiro. Se não etiquetas os semilheiros corretamente, pode resultar muito difícil fazer um seguimento de que semilhas se sembraram em que lugar e que variedade pertence a cada espaço. Isto é especialmente importante se sembras várias espécies ou variedades diferentes no mesmo semilheiro. Sem etiquetas, corres o risco de não saber que estás cultivando, o que pode dificultar o manejo das plantas. Por exemplo, algumas semilhas têm tempos de germinação e necessidades de rego ou temperaturas distintas, por lo que não poder identificá-las pode levar-te a cometer erros, tanto de rego, como dar-lhes demasiada luz a umas e não suficientemente a outras. Para evitar este erro, é recomendável utilizar etiquetas claras e duradeiras, como palitos de madeira ou etiquetas plásticas, onde puedes escrever o nome da planta e a fecha de siembra. Também puedes optar por uma codificação por color, se sembras muitas variedades. Además, ter um registro de lo sembrado, junto com sua ubicação no semilheiro, te ajudará a seguir de cerca o progresso de cada planta. Este simples passo te ahorrará muito trabalho e evitará confusões à medida que as plantas crescem. Error número 10. Perder a paciência. Este é um dos erros mais comuns e a la vez mais difíceis de evitar para quem inicia um semilheiro. A jardineria, especialmente o processo de germinação, requer tempo e constância. As plântulas não crescem da noite à manhã e ver que os brotes tardam em sair e que algumas semilhas não germinam, como não esperava, pode generar efetivamente muita frustração. Perder a paciência pode levar a tomar decisões precipitadas, como cambiar de lugar das semilhas com frequência, regar em excesso ou incluso dar-lhes demasiado abono, pensando que cada uma dessas ações aceleraremos o processo. Sin embargo, estes câmbios repentinos podem prejudicar mais que ajudar, já que as plantas necessitam tempo para adaptar-se ao seu entorno e crescer de forma natural. É importante recordar que cada semilha tem o seu próprio ritmo de crescimento e a paciência é clave. Se has seguido todos os passos corretamente e has proporcionado as condições adequadas, os resultados lhe chegarão. Também é útil levar um registro dos tempos de germinação das espécies que estás cultivando, para saber que esperar e quando. Para manter a calma, recuerda que o processo de crescimento é gradual e desfrutar de cada pequeno avanço te hará mais fácil e gratificante a experiência. E aí lo tienes, os 10 erros mais comuns que debes evitar ao trabalhar em tu semilheiro. Como vês, muitas vezes não é só questão de ter as melhores semillas ou as melhores ferramentas, sino de saber como mantê-las com paciência e dedicação. Cada passo conta e cuidar dos detalhes no processo de germinação e crescimento de tus plantas marcará a diferença entre um semilheiro exitoso e um lleno de frustrações. Recuerda que a jardineria é viagem de aprendizagem constante e cada erro é uma oportunidade para melhorar. Se bem é certo que a natureza tem o seu próprio ritmo, com pouco de conhecimento e muita observação, poderás corrigir estes pequenos erros que fazem uma grande diferença. Assim que a próxima vez que estés sembrando, ten em conta estes pontos e verás como tus plantas crescem fortes. Se te ha gostado este vídeo, não olvides de dar um like, compartilhe com tus amigos ou familiares que estén pensando com seu huerto e, por supuesto, subscreve-te ao canal para mais conselhos e tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos aprendendo juntos sobre este maravilhoso mundo da jardineria. E recuerda, sembra fácil, cosecha grande. Adeus e graças.